Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Luz, Câmera e Gastronomia, um podcast para você que ama filmes e comida assim como eu. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Zé Barreto, criador de receitas e dicas gastronômicas pro TikTok e pro Instagram. Então se você ainda não me segue, vai lá no @zh.barreto, tá bom? E para você que tá chegando aqui agora, esse é o 9º episódio do podcast, o penúltimo da primeira temporada Luz, Câmera e Gastronomia. E sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje, que é Mad Max. Bom, tem muita coisa para falar desse filme, mas vamos começar do começo, né? Mad Max Estrada da Fúria é um filme de 2015 que foi estreado dia 14 de maio. Entrou no catálogo do Netflix ano passado, foi dirigido pelo George Miller, teve um orçamento de 150 milhões de dólares e uma receita bruta de 378 milhões mundialmente. Ele é o quarto filme da franquia, né? Mad Max teve uma primeira trilogia no começo lá final dos anos 70 e anos 80, protagonizado pelo Mel Gibson, e agora, em 2015, né? Um pouco recente ainda, foi lançado o quarto filme da franquia. Mas não tem problema, se você não assistiu a trilogia inicial, o filme, isso não vai te atrapalhar, você pode assistir Mad Max, A Fúria da Estrada sem nenhum problema, porque não tem muita coisa que ligue com o filme. Tem alguns easter eggs, referências, mas nada além disso. E eu escolhi esse filme para estar aqui na lista dos 10 filmes desse podcast, porque ele é praticamente um marco na história do cinema na última década. O filme foi classificado por muitos críticos como o melhor filme de 2015 e é considerado um dos melhores filmes de ação já feitos, aclamado justamente pela sua direção, pelo seu roteiro, fotografia, elenco e tudo mais, e pela uma extrema sequência de ação que te prende do começo ao fim do filme. Inclusive, Estrada da Fúria ganhou diversos prêmios e recebeu 10 nomeações ao Oscar em 2016, ganhando 6 deles, que são melhor edição de som, melhor mixagem de som, melhor direção de arte, melhor maquiagem e penteado, melhor figurino e melhor edição. Levou todos os prêmios técnicos e nada mais justo, porque é um filme que é caprichado do começo ao fim, rico em detalhes, em produção, em cenários, figurinos, em efeitos reais, então é muito bacana. Uma curiosidade é que o filme, ele não teve um roteiro comum, ele foi todo idealizado e escrito através de uma sequência de mais de 3.500 storyboards, que é como se fosse HQs, e ele foi feito todo em cima disso. E basicamente o filme retrata uma sociedade em caos, onde guerras são constantes, a terra é infértil, o petróleo e a água são controlados por ditadores e garotos de meia idade são gerados para se tornarem homens de guerra. E as mulheres são exploradas sexualmente pelo Estado e a população padece em meio à pobreza e às enfermidades. É um filme protagonizado pelo Tom Hardy e pela Charlize Theron. Então são dois atores aí extremamente fodas e estão em alta em Hollywood há muitos anos. Vale a pena assistir. É um filme de ação basicamente, mas ele traz outras temáticas muito importantes, como o abuso de poder, a degradação do meio ambiente, e dando um grande spoiler desse arco, o objeto de valor a ser conquistado em tese, basicamente é a liberdade feminina. Isso está muito sutil no começo do filme, mas depois você vai prestando mais atenção nesse lado. E o resumo basicamente é quando começa numa missão de busca por combustível em uma outra cidade, em um comboio liderado pela personagem principal, que é a Furiosa, protagonizado e vivido pela Charlize Theron, que na verdade ela não tá buscando nenhum combustível, ela tá fugindo com as 5 esposas do Immortan Joe. Pra você ter uma referência assim, é como se fosse o Bozo do filme. Então é o cara lá chatão que comanda o estado e não sei o que, regula a comida, regula a água de todo mundo, é o grande ditador. E a curiosidade é que o ator que faz o Immortan Joe é o mesmo ator que protagonizou o vilão do primeiro Mad Max lá em 1970 e bolinha. O principal motivo para você assistir esse filme que eu te trago é justamente as cenas de ação. É
é praticamente só cenas de perseguição de carros, explosões, motos voando e por aí vai. Então, e não fique preocupado, porque isso não vai te deixar entediado. É muito legal do começo ao fim, tal, mostra cenas muito legais. Tem o ator também que eu gosto muito, que é o Nicholas Hoult. Ele faz o Fera também no X-Men, mas ele tem outros filmes muito bons. Eu gosto bastante dele. E em outubro do ano passado foi confirmado pela Warner, que é o estúdio do filme, um spin-off que vai contar a história de origem da Furiosa. E a atriz escolhida para viver esse personagem foi a Anya Taylor-Joy, que protagonizou recentemente a série O Gambito da Rainha, e Emma, que também está concorrendo ao Oscar, se não me engano, de melhor figurino. Esse filme, particularmente, não tem nada muito visual que retrata comida. Na verdade, ele mostra a ausência dela. Da fome, da sede, dos moradores da cidadela, onde todos os mantimentos são guardados a 7 chaves pelo Estado. Eu falando desse jeito assim, sem retratar o filme, parece que é a situação do Brasil hoje, né? Então, é importante você ver essa ficção, mas trazer isso também para sua realidade e ver que, às vezes, um negócio que é pós-apocalíptico tá acontecendo agora do seu lado e você não tá podendo fazer nada para ajudar. Mas logo depois da metade do filme, a gente conhece a Guardiã das Sementes, que deixa suas mudas e plantas retiradas do Vale Verde. O Vale Verde é meio que um lugar protegido, um lugar sagrado, para onde a Furiosa tá fugindo com as 5 esposas. E ela entrega lá para as esposas depois que ela morre tentando salvar a Furiosa. Então já te contei um spoiler, mas não se preocupe, isso não é o grande gancho do filme. E lá mostra ela entregando lá uma bolsinha com várias sementes e tal, para mostrar o quão valioso é aquilo num cenário de guerra, de deserto e tudo mais. Então, a alimentação é importante, está sempre envolvida em qualquer contexto histórico. E aí eu fui pesquisar o filme, né? Ele é basicamente australiano, porque os primeiros filmes foram todos filmados lá. O George Miller, que é o diretor, é australiano. Se bem que as cenas do deserto foram filmadas na Namíbia, lá na África, mas basicamente o filme é americano/australiano. E aí eu fui dar uma olhada por cima na gastronomia de lá. E se você for reparar, a Austrália é bem parecido com o Brasil, porque os dois são países que foram colonizados. Claro, a Austrália é de uma forma bem diferente do que o Brasil, mas a sua culinária tem muita referência de outras cozinhas de outros países. Principalmente a asiática lá, porque está mais próximo geograficamente. Porém, a grande influência, a mais forte da Austrália, é a britânica, justamente por causa da sua colônia. Então eles comem muito tortas salgadas, fish and chips, frutos do mar, justamente porque a Austrália é uma ilha imensa, então tem esse recurso muito próximo ali. E eles também comem muito churrascos, só que lá eles não chamam de barbecue, chamam apenas de Barbie. E aí, menino, aqui no Brasil, quando você fala restaurante australiano, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Felizmente ou infelizmente, né? É o Outback. O Outback, na Austrália, é o nome dado para a região desértica do país. E uma curiosidade é que menos de 10% dos australianos vivem nessa região do Outback, embora o mesmo cubra a maior parte do país. A Austrália é formada por 56% de desertos. Só que, falando agora do restaurante Outback, ele não tem nada a ver com a Austrália, só basicamente o tema do restaurante, porque ele é originário dos Estados Unidos, mais precisamente da Flórida. Foi inaugurado em 1988 e hoje conta com mais de 800 unidades espalhadas por 23 países nas Américas, Europa, Ásia e Oceania. Quando eu fui dar uma pesquisada sobre a história do restaurante Outback, olha que engraçado como a gente faz muita referência a esse podcast. Eu vi que os donos decidiram criar esse restaurante justamente buscando fugir dos padrões da época dos restaurantes que tinham lá na Flórida, nos anos 80, no final dos anos 80. E naquele tempo, o filme Crocodilo Dundee foi um grande nome dos cinemas americanos, onde esse longa mostrava belas paisagens da Austrália, além de ter um protagonista totalmente carismático, e o que acabou fazendo com que a cultura australiana ficasse em alta na América do Norte. Por causa desse filme, surgiu a oportunidade dos donos trazerem essa temática da Austrália
e criar essa rede de restaurantes que hoje faz sucesso no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o Outback chegou em 1997, com a sua primeira unidade aberta lá na Barra da Tijuca, e hoje já conta com mais de 110 unidades em 50 países, sendo que as 10 unidades dos restaurantes mais rentáveis do mundo, 9 são aqui do Brasil. E a unidade com maior faturamento do mundo da rede Outback é a unidade lá do Shopping Center Norte, aqui na cidade de São Paulo. E aí, quando eu fui assistir Mad Max, estudei um pouco a história da culinária australiana, cheguei no Outback, rede de restaurantes americana, eu resolvi misturar tudo isso e pensar num prato muito simples, mas que remetesse à Austrália, remetesse ao filme também, porque no filme, como não tem muita comida e tal, você vê aquele povo da Cidadela, que é a cidade lá fictícia do Immortan Joe, o pessoal morrendo de fome, morrendo de sede, porque não tem acesso à água, não tem acesso à comida que tá guardada a 7 chaves lá pelo estado. Eu falei assim, cara, eu saí desse filme com muita fome e eu pensei assim, putz, não dá pra fazer um churrascão, então vamos fazer um bife na chapa bem suculento, né, numa panela de ferro bem gostosa, acompanhado de umas fritas bem sequinhas e crocantes. Então, basicamente, essa é a receita de hoje para combinar com Mad Max. Não tem segredo nenhum. Se você quiser ver a receita, tá lá no meu perfil, tanto no TikTok quanto no Instagram, que é muito simples. Eu peguei um pedaço de carne, o que eu usei foi o bife ancho, mas você pode usar qualquer outra peça macia e própria para ser selada. Numa panela de ferro muito, muito, muito quente, um pinguinho de óleo, eu coloco ela lá e deixo. Eu coloco sal, eu usei sal de parrilha, um pouquinho de pimenta do reino, sela 4 minutos de um lado, vira, sela mais 4 minutos e para finalizar, joga uma colherada de manteiga gelada, 2 dentes de alho amassado e um pedacinho de alecrim, deixa a manteiga derreter e com a colher você vai regando a sua carne por cima, porque isso faz com que ela cristalize, fique totalmente suculenta, guarde todo o suco da carne ali dentro. Se você quer a sua carne bem passada, não deixa ela mais tempo no fogo. O que você faz? Você tira ela e coloca no forno bem quente por mais ou menos 5, 6 minutos, porque aí ela termina de chegar no ponto sem que você estrague essa carne. E aí o resto é batata frita acompanhando. Se você quiser fazer um molhinho também de mostarda, fica uma delícia e pronto e só. Então é isso, gente. Estamos chegando ao final do penúltimo episódio da primeira temporada de Luz, Câmera e Gastronomia. Até semana que vem com o nosso último episódio, tá bom? Qualquer coisa me mandem uma DM, sugestão de filmes para a segunda temporada. Um beijo e tchau! Este podcast é produzido e editado por Braba House.